Bom, pessoal, bom dia. Depois desse encontro pela manhã, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. Que eu vou apresentar para vocês são dados parciais de um projeto nosso de arrendamento aqui no CAV. E a gente tem sempre esse compromisso com a Udesp, que financia a nossa ida a um evento no exterior de mostrar o que a gente vai apresentar lá. Tá? E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Nesse momento com vocês. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora tem a ver com um projeto que envolve pastagens muito específicas e que a gente apresentou dois trabalhos decorrentes desse projeto e um evento que ocorreu na França, na reunião geral do Congresso da Federação Europeia de Pastagens. Foi um evento que ocorreu na cidade de Cannes, na Normandia, na França, no final de junho desse ano. Tá? E esse está dentro do edital da Udesp, do Private, que financia a nossa ida a esse tipo de congresso. Tá? Isso foi publicado, além da apresentação, esses materiais eles são publicados no livro clássico do evento, que eles chamam lá carinhosamente do Yellow Book, que é esse livro aí, né? Essa pataca aqui, que contém todas as palestras apresentadas no evento. E não diferente, os nossos trabalhos também estão publicados lá. Tá? Bom, primeiro uma concepção da ideia. Tá? Foram dois trabalhos, vou apresentar isso como sendo uma sequência só e vou separar só, fazer uma divisão espacial de como foram esses dois trabalhos. Tá? A concepção da ideia ela surge com uma ideia de que a gente tem que começar a pensar pastagens além daquilo que normalmente a gente pensa no meio pastoril. Normalmente a gente pensa num pasto como sendo um lugar onde tem um herbívoro consumindo pasto e nos entregando leite, nos entregando carne ou entregando leite e seus derivados. Então, a ideia é pastagens pensadas além disso. Né? Por quê? Porque elas fornecem muito mais do que isso dentro de um pensamento de um ecossistema global. Pastagem não é só uma fornecedora de carne e leite. É um ambiente que tem 25% de toda a cobertura terrestre. Pastagem ocupa isso no mundo e fornece muito mais do que leite e carne para a humanidade. Né? Então, ela entrega uma série de serviços ecossistêmicos, né? Que são diversos benefícios que a gente pode obter a partir desses ambientes, que inclui, por exemplo, abrigo de fauna selvagem, polinização, né? de diversas espécies vegetais, ciclagem de nutrientes, qualidade da água. Pastagens são verdadeiros filtros de águas para que possa ser incorporada em lençol freático essa água com uma qualidade melhor. Estoque de carbono no solo, um dos principais sumidores de carbono no solo são essas áreas de ambiente pastoril, mitiga gases de efeito estufa, controle de erosão, enfim. Você tem inúmeros benefícios associados a ambientes pastoris que transcendem essa imagem mais comum, mais do dia a dia, de que elas apenas são ambientes que você tem pastejo, que fornece carne e leite. Né? Só que para aumentar esses benefícios ecossistêmicos desses ambientes pastoris, a gente tem que ter estratégias para você maximizar esse benefício. Então, por exemplo, aumentar o uso de leguminosas em pastagem é uma estratégia que você faz com que ela se torne mais funcional. Né? Melhorar o manejo da desfolha também torna a pastagem mais funcional. Manejando melhor o pasto, ele entrega mais serviço para o ambiente. Colocar mais espécies, não trabalhando apenas com pastagens monoespecíficas, com pastagens multiespecíficas, também entrega mais serviço. Priorizar o uso de espécies dissimilares, que seriam espécies similares, espécies que são diferentes. Né? Então, quanto mais diferente são espécies que compõem um ambiente pastoril, melhores essas pastagens são. Né? E utilizar o nitrogênio mineral de maneira tão moderada quanto possível. Porque, de certa forma, o nitrogênio mineral, aquele que eu uso de adubação, é um nitrogênio que tem uma fonte fóssil. Né? Tendo uma fonte fóssil, ele é um uso, por exemplo, de um carbono, ele vai ser usado um carbono que está lá estocado no solo, eu vou ter que usá-lo, colocar ele para cima e depois eu tenho que buscar ele de volta. Né? Então, essa vida selvagem, polinização, ciclagem de nutrientes, estoque de carbono, todos esses benefícios ecossistêmicos, né? Então, aumentar o número de espécies,
priorizando a diferença funcional entre elas, né, com moderado uso de nitrogênio ambiental, está na raiz da concepção da ideia. A nossa ideia de transformar um ambiente mais muito específico como manejado tem como concepção original que é escolher espécies que são diferentes, esse é o conceito da ideia, manejá-la de maneira adequada, com baixa intensidade de esfoliação, baixa severidade de esfoliação, e com o uso moderado de nitrogênio, está na raiz das nossas preocupações com esse projeto. Então, como é que eu posso modular essa competição entre plantas no ambiente pastoril, né? Eu modulo com intensidade de esfólio, então posso, com ajustes em carga, por exemplo, a intensidade de esfólia, colocar mais ou menos animais, e com isso eu regulo o quão severo vai ser essa esfólia. Eu posso colocar animais para baixar um pasto até o chão, por exemplo. Uma estratégia de uso do pasto, né? Ou posso ser menos severo nesse uso do espaço, colocando um manejo mais leve, mais leniente, que a gente chama, né? E uma adubação nitrogenada, por exemplo, que também é fonte ou não de estresse. Pouco nitrogênio estressa o ambiente. Então, a desfolha é um distúrbio que eu promovo na vegetação e a ausência de N é um estresse que eu promovo na vegetação. Tá? Então, esses dois fatores, distúrbio e estresse, eles têm propriedades para modular a competição entre plantas no ambiente pastoril e também condicionar a presença ou exclusão de espécies por meio dessa competição entre elas, né? Então, a questão principal quando você mistura espécies de plantas é você tem que ter estratégias de manejo para ter persistências de leguminosas no sistema, que é uma coisa às vezes complicada de você ter dependendo da leguminosa, tá? E gramíneas, reconhecidamente, elas têm flexibilidade de uso. Então, na verdade, se eu tenho flexibilidade de manejo para usar gramíneas, a questão passa a ser agora, dentro dessa flexibilidade possível, e que é bastante ampla, tem uma figura que mostra que num pasto, nesse caso de capim-punho, por exemplo, entre 15 e 25 centímetros, está aqui no eixo X, eu mantenho uma mesma produção de forragem. Se dentro dessa faixa que eu flexibilizo o manejo de uma gramínea, nessas amplitudes, ao eu colocar uma leguminosa ali dentro dessa faixa, como é que eu trabalho com a persistência, por exemplo, uma leguminosa dentro de uma faixa onde uma gramínea não é afetada, de certa forma, em seu vigor ou persistência. Então, como é que surge uma ideia? A ideia de introdução, por exemplo, de uma passagem muito específica. Eu tenho que me apropriar de um conhecimento que eu conheço, que eu já sei com gramínea, em que ela não perde potencial produtivo, vigor ou persistência de uma amplitude de manejo, e dentro dessa amplitude de manejo, testar a inclusão de espécies adicionais para testar dentro dessa amplitude onde é que eu posso trabalhar com flexibilidade ou não desse manejo, né? Então, a primeira coisa é eu escolher candidatas que possam compor esses ambientes pastoris diversos. Eu não posso pegar uma espécie aqui, outra ali, misturar um balaio de gatos, colocar isso num pasto qualquer e vamos ver se dá certo. Não, eu tenho que pensar quais espécies possam ser candidatas a compor, portanto, um ambiente mais diverso, para explorar esse benefício da diversidade, né? E o ideal é que elas tenham uma certa complementariedade no uso de recursos, né? Por quê? Porque quanto mais igual duas espécies são, quanto mais iguais elas são, maior a chance de eu promover uma exclusão. Isso é um conceito que a gente herda um pouco da ecologia. A chance de duas coisas coexistirem, ela é maior quando essas duas coisas são mais diferentes. É muito mais complicado fazer duas coisas muito iguais coexistirem. Isso funciona no reino vegetal, inclusive, né? Então, existe uma competição interespecífica, por exemplo, que acontece entre essas plantas, né? E aqui, nesse caso, a gente trabalha, por exemplo, com essa complementariedade de recursos numa estação quente, por exemplo, aqui no sul do Brasil, definida pelos períodos de outubro a novembro, né? E essa altura de manejo e dose de nitrogênio que é aplicada na estação quente, ela pode modular
um tipo de ambiente que ocorre nessa época do ano e carregar, por exemplo, um efeito do verão ou dessa estação quente para o inverno. Então, por exemplo, tudo que eu faço de manejo durante o verão, uma pastagem mais complexa, mais biodiversa, ela, de certa forma, via manejo, via adubo, ela muda a dinâmica da vegetação das espécies que estão ali. E essa mudança na dinâmica da vegetação das espécies que estão ali, ou na estrutura das espécies que estão ali, leva esse efeito, eventualmente, para uma estação fria subsequente que a gente consegue usar aqui no sul do Brasil. Tá? E tudo isso com a presença de herbívoros que acaba afetando todos esses processos. Né? Então, o propósito geral que a gente tem feito é a construção de ecossistemas pastoris que sejam mais sustentáveis e que entreguem, de certa forma, mais serviços, além de produzir carne e leite. Né? Então, o objetivo geral do que a gente tem feito, foi fruto desses trabalhos que a gente vai apresentar, foi identificar estratégias de manejo, ou pelo menos uma estratégia de manejo, que permita manter essa diversidade de espécies que são dissimilares, são diferentes entre si, em uma passagem biodiversa. Né? Aqui cabe comentar que tem muito trabalho sobre esse assunto na Europa, mas, por incrível que possa parecer, a grande maioria desses trabalhos comparam pastagens biodiversas com monocultivos. Existem poucos trabalhos que procuram testar manejos de pastagens biodiversas para testar quais elementos ou quais tipos de manejos poderiam assegurar essa diversidade. As hipóteses que a gente tinha, a gente vai apresentar aqui em foram dois trabalhos que foram enviados com propósitos diferentes, é que dose de nitrogênio, e altura de manejo, elas modulam ambas a composição botânica e a dissimilaridade de trait, ou seja, isso aqui é um conceito interessante. A hipótese é que o nitrogênio, por exemplo, e a própria altura de manejo, elas são capazes de aumentar a diferença funcional das espécies que estão presentes no pasto. E isso, de certa forma, seria bom. Seria bom, porque eu poderia identificar, por exemplo, uma estratégia de manejo em que eu tornaria as espécies mais diferentes. Né? Assim, mas André, não é tudo igual? Não, porque o estresse e o distúrbio afeta a funcionalidade da planta. Uma planta, por exemplo, que é muito estressada, ela pode desencadear mecanismos fisiológicos internos, de tal maneira que ela muda o jeito de ser, a forma dela existir, a forma dela funcionar. E se ela funciona diferente, ela pode se tornar mais igual ou mais diferente de uma planta que está coexistindo. Uma segunda hipótese é que a altura de manejo altera a produção de forragem, já que no monocultivo isso não é observado, a gente imaginava que, uma hipótese, que num pasto mais complexo, essas alturas poderiam modular essa produção. E, por fim, uma terceira hipótese é que essas duas primeiras são o primeiro trabalho, e a terceira hipótese, o segundo trabalho, é que o manejo que se adota numa estação quente, no verão, portanto, promove um legado, ou deixa um efeito residual para aquilo que vai acontecer na estação fria. Por exemplo, o que eu faço lá no verão interfere na planta que está sendo cultivada agora. Uma espécie de efeito do legado do verão para o inverno. Tá? O experimento foi feito, então, portanto, aqui em Lages, tá? Em Santa Catarina. A estação quente foi definida durante os meses de novembro e abril, e nesse período do ano, a gente tinha dois fatores de tratamento. O primeiro fator era uma altura, que os espaços eram manejados, ou com altura de entrada de 17 ou 23 centímetros. E um segundo fator eram 3 doses de nitrogênio: 50, 150 e 250 kg de nitrogênio. Então, nós tínhamos um fatorial, em arranjo fatorial. Então, tinha um tratamento do pasto, o animal entrava no pasto mais baixo, com pouco adubo, com médio adubo ou com muito adubo. Um pasto mais alto, com pouco adubo, com médio adubo ou com muito adubo, totalizando 6 tratamentos. Tá? Com 3 repetições, em um arranjo de blocos completos totalizados, 18 piquetes, a gente tinha lá, e com uma severidade de floração de 40%, ou seja, o animal que entrava no pasto com 17, ele era retirado do pasto quando ele chegava com 10 centímetros.
Os animais que entravam com 23 centímetros de pasto eram retirados quando os pastos chegavam em 14 centímetros. Então, se olha, a severidade, a proporção da altura removida era a mesma para os dois. As alturas não diferentes, mas a proporção removida era a mesma. Então isso era na estação quente. Tá? E na estação fria, que era de maio a outubro, o que a gente fazia? Foi o mesmo manejo para todos os piquetes. Então, lá em maio, quando chegava a geada, e esses pastos de verão eram torrados com geada, a gente, antes disso, a gente rebaixava os pastos a 10 centímetros e fazia a semeadura direta do azevém em cima desses pastos que haviam sido manejados assim no verão. Então o azevém era semeado em linha em cima de pastos que tinham sofrido um manejo diferente no verão. Tá? E todos eles foram manejados da mesma maneira. Todo mundo a gente entrava com 20 centímetros, no caso do azevém, e era rebaixado com 12 para 12 centímetros, 40% de remoção da altura, e adubado com 50 kg de nitrogênio. Então o manejo de inverno era igual para todo mundo. Então qualquer diferença observada no inverno só podia ser decorrente daquilo que eu havia aplicado no verão. Então essa era a ideia de separar temporalmente, né, os experimentos. Um tempo de verão e um tempo de inverno. Então nós temos um período experimental que envolveu 3 estações quentes e 2 estações frias até agora. Está sendo avaliado ao 3º ano agora, nesse exato momento. Né? É uma desse pastejo com novilhas, envolvendo 40% de severidade. Tá? Essa é uma foto da área experimental, com as espécies, trevo branco, uma época que tinha cornichão já florescido, uma florecinha amarela. Tá? E eram várias coisas medidas, como as alturas em pré e pós-pastejo, produção de forragem, usando um método indireto, com o uso de disco, composição botânica, morfológica, densidade total de perfilhos, a diferença de traits de função entre as plantas e assim por diante. Então, uma análise estatística, um procedimento que não cabe de detalhar, e vamos aos resultados. Esse é o resultado então, agora de verão. O que a gente encontra no verão? Basicamente, a gente encontra uma interação. É um resultado bastante, até difícil de explicar. Por quê? Porque essa interação é que ocorre porque no pasto baixo, falhamos aqui, mas eu vou mostrar aqui, no pasto mais baixo, com dose intermediária de N, a predição foi similar a uma dose muito pequena de nitrogênio. Enquanto que com a altura um pouco manejada um pouco mais alta, a dose intermediária de N se assemelhou à dose mais alta de N. Então, uma interação difícil de você explicar. Muito difícil de explicar. Mas eu quero chamar a atenção que houve um efeito de um fator principal de dose de N, aonde é o seguinte, é um dado que a gente já esperava. Onde você mais adubou no verão, mais produtivo. Não tem nenhuma novidade. Né? Nem fazia parte da nossa hipótese, porque é um dado meio, eu diria, óbvio. Tá? É um dado meio óbvio. Tá? Tá? Então isso aqui não... Então o efeito de dose de N, então, era um efeito óbvio, não vou nem entrar aqui. Já esperavam que adubasse mais e produzisse mais. Foi exatamente o que aconteceu. O espaço era composto no verão basicamente por gramíneas. Quais as 2 gramíneas predominantes na área? O quicuio e o tifto 85 eram as 2 gramíneas predominantes na área, né? Uma participação menor aqui de leguminosa. Tá? Então, aqui a gente tem a massa de perfilho de cada indivíduo de gramínea e a densidade populacional de perfilhos por espécie. O que a gente percebe é o seguinte, houve uma redução, isso que é importante, do número de perfilhos ou de plantas conforme você manejava o pasto com 17 ou com 23 centímetros. Então isso reduz a população de perfilho conforme você maneja mais alto. Isso está de acordo com muitos trabalhos na literatura que já mostram que isso acontece. Quanto mais alto tem o pasto, menor o número de plantas que existem ali por metro quadrado. Tá? Esse é um mecanismo clássico compensatório que ocorre em densidade por planta de perfis e massa por perfil. Ou seja, pasto mais alto tem um perfil mais pesado e pesa mais, comparado com o pasto mais baixo, tanto para quicuio quanto o tifto, que são as gramíneas predominantes na área. Só que você tem menos plantas no pasto mais alto. Aqui um efeito já bastante, como disse para vocês, esperado, portanto, um efeito agora de nitrogênio, ali no efeito de altura. Quanto mais nitrogênio você joga
maior a produção, porém ela estabiliza de maneira geral com as doses intermediárias de N. Isso é bastante sugestivo, não há necessidade de adubações nitrogenadas muito pesadas no verão, pelo menos em tipos de clima como o nosso, que CFB, onde se tem o verão ameno, né? E, em síntese, o que a gente teve no verão foi uma dominância muito grande de gramíneas, compondo de 85% a 90% de todo o pasto, tá? A mesma produção de forragem entre as diferentes alturas, então não faz diferença se maneja em 17, 23 centímetros. E um aumento da produção nas maiores doses, modulada principalmente por um aumento na população do capim-cuio, que é uma planta um pouco mais competidora do que o típico. Tá? Então, aqui eu quero chamar a atenção para você, um resultado super interessante, que nos chamou a atenção. Olha, a gente escreve. Olha, cuidado dessa tabela, que parece que não tem nada de legal aqui. A gente dá uma mexida nela, se encontra um negócio super interessante. Olha que legal. Pasto mais baixo, adubado com muito nitrogênio, a proporção de capim-cuio é maior do que típico na área. Quando eu tenho um pasto mais alto, um pouco N, eu inverto a dominância. Eu passo a ter um maior domínio de típico comparado com o quicuio. Por que isso acontece? Porque parece que a gente está falando de duas espécies que não são tão iguais assim, que elas são diferentes. O tífido é uma planta que, se você pega algumas características como matéria seca da folha e área foliar específica, eles são diferentes, as duas plantas. O tífido é uma planta um pouco mais conservadora, uma planta competidora, mas um pouquinho mais conservadora que o quicuio, né? Por esses indicadores ecológicos clássicos aqui, o que faz com que em situações de baixo distúrbio e com pouco N, você tenda a favorecer plantas que são ligeiramente menos competidoras com recursos, caso do típico aqui. Já num cenário de alto distúrbio, pasto mais baixo, né? Portanto mais frequente a desfloração, você tem muito nitrogênio, pouco estresse, você tende a favorecer a presença de plantas que são ligeiramente mais competidoras. Isso mostra uma diferença entre as plantas que existiam no pasto. E isso é bom. Né? Isso é bom. Quicuio mais explorador de recursos científicos, então o manejo ele opera em sentidos opostos. Se eu quiser manejar um pasto mais baixo, com muito recurso, eu vou ter mais quicuio, um pouco mais alto, com menos recurso, vou ter um pouco mais de científico. Isso explora um pouco a diferença dessas duas plantas. Tá? Interessante também que, conforme você aumenta a altura, o que a gente nota é uma maior participação do cornichão, que é uma espécie de hábito um pouco mais arbustivo. Então, ele sentiu essa planta ser manejada mais baixo. Né? E isso se mostra bastante evidente por um efeito de dose de nitrogênio, principalmente, e um efeito não tão evidente nesse caso aqui para o verão, de altura para dois índices que a gente trata como índices de diversidade. Então, o que significa eu ter um efeito significativo para a dose de nitrogênio para um índice, por exemplo, de Simpson-Hall, por exemplo? Significa o seguinte: quanto mais nitrogênio eu estou colocando, menos diverso o meu pasto está ficando. Então, o nitrogênio ele diminui a diversidade do pasto. Tá? E, nesse caso, por que isso acontece? Porque eu reduzo, principalmente aonde tem mais nitrogênio, a presença principalmente de cornichão, uma espécie arbustivazinha, que começa a ter menor presença na área nesses cenários de alta adubação, mas também no próprio trigo branco. Então, o nitrogênio ele tem um efeito negativo sobre a diversidade. Tá? Então, eu tenho uma dominância de gramíneas, a mesma produção em diferentes alturas, então não faz diferença manejar com 17 a 23, a produção de forragem é a mesma, tá? E o aumento da produção nas maiores doses de nitrogênio, modulada principalmente com o aumento na participação da população de plantas de capim-quicuio, com a planta mais competidora. Tá? Uma maior altura atenua a perda de diversidade sem comprometer a produção de forragem, ou seja, manejar um pouco mais alto, eu alivio
a pressão sobre o que faz com que ele se mantenha mais na área, melhorando a diversidade. E altas doses de nitrogênio invariavelmente aumentam a produção, mas às expensas ou às custas de uma redução de diversidade. Tá? Então, isso é um dado muito relevante, essa combinação dessas duas coisas. Né? E uma menor dose de nitrogênio aumenta a dissimilaridade de trait, ou seja, isso é muito legal. Porque quando menos eu jogo, as plantas que compõem o pasto são mais diferentes. Se elas são mais diferentes, eu tenho um bom elemento aqui para acreditar que esses pastos permaneçam juntos por mais tempo. E quanto mais diferentes, maior a chance de coexistência. Resultados do inverno. Lembre-se que no inverno então, a gente fez o seguinte, os tratamentos eram os mesmos, só que os pastos eram manejados iguaizinhos. Entravam com 20 e saíam com 12. E o que a gente observa? Um efeito tanto de altura, um efeito de altura, mas ausência de efeito de nitrogênio. Ou seja, uma mensagem direta. O que eu jogo de nitrogênio no verão, fica só no verão. Não tem nenhum efeito transferido para o inverno. Então, se eu quiser manejar o azevém, eu tenho que manejar o azevém no tempo do azevém, no inverno. Um efeito que se carregou foi um efeito de altura, ou seja, a altura em que eu manejei meus pastos no verão parece ter um efeito no inverno. Só que eu não gostaria de discutir esse efeito assim, de uma maneira muito aberta. Por quê? Porque vejam, quando eu manejo no verão com 23 centímetros, a produção foi em torno de 4.800 e 4.700 quilos de azevém no inverno. Quando foi para manejei com 17 no verão, a produção foi para 5.000, uma diferença de 300 quilos em produção. Então, eu falar em efeito de altura no verão sobre a produção de inverno, por causa de 300 quilos, ou por 5% de diferença, não é algo que eu gostaria de colocar como uma linha de frente de resultado principal do trabalho. Tá? Eu vou dizer, o que eu faço no verão, em termos de altura, interfere na produção de inverno por conta de 200 quilos de forragem, não acho prudente atacar por esse ponto, nesse caso aqui. Agora, é interessante o seguinte, e isso é muito legal, porque aqui é um efeito, foi muito significativo. Se a altura interfere muito pouco na produção do inverno, o mesmo não posso dizer sobre o efeito da altura em que eu manejo meu pasto no verão, sobre a diversidade do inverno. Ou seja, o manejo mais alto dos meus pastos no verão mexe com a diversidade desses pastos lá no inverno. Olha que interessante. Eu saio de proporções, por exemplo, de cornichão de 4, 5 e 1 para 11, 8, 7 no inverno, quando ele vem de um manejo mais alto. Ou seja, então, se o manejo do meu pasto no verão for um pouco mais alto, no inverno eu colho benefícios desse manejo, aumentando a diversidade no inverno. Isso que é um resultado super interessante. Tá? E alguns pastos, até o trevo branco aqui, ó, que sai com a dose alta de 4 para 13%. Até mesmo o trevo branco parece que se beneficia de um manejo um pouco mais leve, digamos assim, na época de verão. Isso é um resultado que nos surpreendeu. A gente não imaginaria que pudesse carregar esse efeito de altura para interferir diretamente em diversidade no inverno. Né? Agora, tem explicação, obviamente, porque o manejo de verão mais alto favorece a persistência ou a existência do cornichão na área. Então, ele continua existindo no inverno e na primavera, que são as épocas que ele até domina mais a área do pasto. Então, assim, principalmente final de primavera. Então, ele leva um efeito por favorecer a persistência e a permanência do cornichão na área. Tá? Então, a utilização de altas doses no verão não carrega um efeito, não leva um efeito na produção de inverno do verão. Né? O manejo mais baixo durante o verão promove incrementos modestos na produção de forragem, mas não, como eu disse para vocês, não quero discutir nesses termos porque foi muito pequeno esse efeito em termos absolutos de valor. Mas não justifica esse manejo, uma vez que a menor altura que eu promovi no verão reduz a diversidade de espécie. Então não posso, de certa forma, justificar um manejo mais baixo para aumentar um pouquinho a produção de azevém no inverno, sendo que esse efeito, além de ser pequeno na produção, ele me tem um efeito grande aí sim na diversidade. Então quando eu olho as duas ideias juntas,
eu anulo o efeito do manejo mais baixo, promovendo uma maior produção no inverno, porque o dano em diversidade acaba sendo muito mais impactante, né? E o nitrogênio acaba não tendo efeito nenhum na diversidade de espécies. Ah, esse sim. Então, o que você faz no verão, fica no verão. Pronto. Aí, se quiser mexer no teu inverno, você manejar o teu inverno para o inverno. Né? Então, aplicações práticas, conclusões, esses foram os dois dados que a gente foi apresentar, né? Foi que doses de nitrogênio acima de 150 kg de nitrogênio por hectare no verão não aumentam a produção de forragem no verão. Então não faz muito sentido isso, pelo menos para climas de verões amenos como o nosso. E diminuem a diversidade de espécies, ou seja, além de não trazer benefício produtivo, querer jogar mais nitrogênio tem um efeito deletério na diversidade de espécies. Ele é ruim sob qualquer ponto de vista que você olhar. Então não faz muito sentido. Tá? Além de nem legar efeito para o inverno seguinte, ou seja, não faz sentido algum mesmo querer adubar mais do que 150 kg de nitrogênio por hectare no verão, uma pastagem dessa com mais espécies ou mais complexas. Né? Nenhum tratamento foi capaz de prover uma alta de leguminosa no verão. Tá? Então nós não tivemos isso. Foi um efeito que não foi evidente. Assim. Tá? A meta de altura de pré-passeio de 23 centímetros, que foi a nossa meta mais alta, durante o verão, não compromete a produção de forragem e aumenta a diversidade no inverno. Então, se tivesse que recomendar algo, seria um manejo um pouco mais leve desse espaço, um pouquinho mais alto espaço no verão, para deixar esse efeito também que parece que aconteceu no inverno. Né? E duas plantas que aparentemente são muito similares, que é o capim e o tífito, elas coexistem muito bem em proporções similares, muito parecidas as proporções dela, né? É claro que você mexe um pouquinho na proporção conforme você põe mais ou menos nitrogênio, mais alto ou mais baixo você maneja, porque elas são um pouquinho diferentes, mas são ali 35% a 45%, são muito parecidas em proporção no pasto. Né? E o manejo mais próximo à banda superior da amplitude de manejo, por quê? Lembra que eu mostrei lá no começo uma figura mostrando que o capim-quicuí tinha amplitude de manejo até 25 centímetros? Então, o 23 está muito perto da banda superior de manejo dessas plantas de monocultivo. Então, parece que o manejo mais próximo a essa banda superior de manejo é uma estratégia que combina a maior diversidade de espécies, já que consigo preservar o cornichão, principalmente na área, conseguiu estar em maior proporção, com a manutenção da produção de forragem, ou seja, não reduz a produção de forragem, além de você legar esse efeito para o período de inverno também. Né? E altas doses de N, invariavelmente, levam a perda de diversidade. Então, essas são a outra mensagem. Muito nitrogênio, se quiser manter um pasto biodiverso, não é o caminho com muito nitrogênio. Você tem que moderar o uso desse nitrogênio para você não reduzir a diversidade de espécies. Tá? Então, esse é um trabalho ele tem financiamento da FAPESC, um apoio óbvio da UDESC, né? E assim, não tem como a gente não mencionar o nosso grupo de trabalho, porque a gente só basicamente quase faz figuração nele, que toca isso tudo, essas áreas experimentais todas que a gente tem aqui no nosso grupo de trabalho, e que também os alunos recebem bolsas, principalmente da CAPES, para tocar os seus projetos. Então a gente só atua como coordenador, a gente agrada todo mundo aqui do grupo que participa e ajuda a gente a tocar para frente essas ideias.